Como reduzir as preocupações? Bom, se existe algo que as pessoas passam, né, constantemente, tanto antes de dormir como ao acordar, durante o dia a dia, é um excesso de preocupações. Quando eu falo preocupações, isso também pode incluir ansiedade, pode incluir estresse, pode incluir algum tipo de medo específico em alguma situação do dia. E saber como reduzir essas preocupações é de fundamental importância para que possamos despertar o nosso lado produtivo. É sobre isso que eu estaria abordando aqui hoje. Nós entenderemos o que é preocupação, por que tendemos a sentir preocupações, por que as preocupações elas podem nos afetar para despertar o lado produtivo, que é o nosso intuito aqui, e como que podemos reduzir as preocupações, o que nós podemos fazer para estar reduzindo as preocupações e, além de reduzir as preocupações, isso contribuir, isso ser um impulso, né? Essa forma com que a gente vai utilizar para reduzir as preocupações, isso ainda ser um impulso para que nós possamos despertar o lado produtivo. Primeiramente, o que seria preocupação? Primeiramente, o que seria preocupações? As preocupações é aquilo que tende a... Vou dar um exemplo para ficar mais prático. Imagina que você, antes de dormir, você antes de dormir, você começa a pensar: nossa, amanhã eu tenho que fazer esse trabalho, ou amanhã eu não sei o que fazer, ou nossa, eu tô achando que não vou ter tempo para poder ir à academia, ou eu não vou ter tempo de almoçar com meu marido, ou eu não vou ter tempo, prometi ao meu filho que iria levar ele no parque de diversão e eu não vou poder fazer isso. E baseado nessas afirmações, nessas convicções que muitas vezes a pessoa pensa, isso tende a gerar uma preocupação. E essa preocupação faz com que a pessoa fique muitas vezes ansiosa. E às vezes ela não consegue dormir direito. Quando consegue dormir, ela vai dormir bem tarde, né? Ela fica mexendo na cama e vai dormir bem tarde. E esse ato de ir dormir tarde, pelo fato de estar preocupada, né? Quando nós estamos preocupados, estamos ansiosos, ou estamos com medo, ou estressados, nosso corpo ele entra em um estado de alerta. É o famoso fuga ou luta. Então, quando o nosso corpo está em alerta, ele está pronto ali, como se ele estivesse pronto para poder lutar. E baseado nisso, ocorrem várias alterações fisiológicas no nosso organismo, certo? Nosso coração já está mais disparado, a gente está pronto ali para poder tomar uma ação naquele momento. E aí, por isso, muitas pessoas têm dificuldade para conseguir dormir quando ficam pensando, preocupadas sobre o que vai acontecer realmente de fato no dia seguinte. E aí ocorrem várias dessas alterações fisiológicas e fica difícil para o corpo realmente relaxar, para a mente relaxar, mas principalmente o corpo, né, relaxar e a pessoa conseguir de fato dormir, ter um sono de qualidade. E aí tem outro problema, porque a pessoa ficar pensando, preocupada sobre o que vai acontecer no dia seguinte, isso faz com que ela continue entrando nesse estado de alerta e vá tender a dormir tarde. E muitas vezes ela tem que acordar cedo, ou acordar no horário de sempre. E às vezes ela dorme aí menos de 7 horas por noite, né? O que não é
recomendado que não é saudável, ou menos de 6 horas por noite. E aí ela fica completamente cansada ao longo do dia a dia dela, completamente exausta ao longo do dia a dia dela, e isso tende a ser prejudicial para a saúde dela, tende a ser prejudicial para o pilar da energia, que é mencionado, e isso tende a ser prejudicial para ela despertar o lado produtivo dela, isto é, usar o tempo a favor dela. Então a preocupação, ela é um problema que vai tender a afetar as pessoas no dia a dia dela. E eu falo dele antes de dormir porque é algo recorrente, é algo que acontece na vida das pessoas e que, se não for trabalhado de fato, aí nós teremos que, se não for trabalhado de fato esse pilar antes de dormir, trabalhar de fato esse problema, essa questão da preocupação, e a pessoa vai se prejudicando. Porque uma pessoa que está preocupada, pessoal, ela não consegue ter muita concentração, ela não consegue ter muito foco. E principalmente, ela não vai conseguir dormir. E o sono, como eu costumo mencionar, o sono ele ajuda a construir um dos pilares que eu costumo falar, que é o pilar da energia. Como é que nós teremos energia, tanto física como mental, se nós não estamos dormindo direito? Se a pessoa quer reduzir o cansaço que ela tem sentido ao longo do dia, uma das formas é o sono, ter um sono de qualidade. Só que aí, como é que a pessoa vai ter um sono de qualidade se ela não conseguir reduzir as preocupações do dia dela? Então, essas são algumas reflexões para a gente poder pensar para conseguir compreender como conduzir essa situação referente às preocupações. E quando eu falo sobre preocupações, pessoal, nós podemos também pensar na ansiedade, podemos pensar no estresse e podemos pensar no medo, porque muitas vezes essas emoções são parecidas. Obviamente, cada uma delas tem a diferença entre elas, mas o que elas têm em comum é o aspecto de que é para a pessoa ficar em alerta, para o indivíduo ficar em alerta e tomar alguma ação. E a preocupação, ela faz parte da preocupação, ela é trazida essa questão de como reduzir, né, a preocupação, e isso faz parte do pilar da clareza, para ajudar a clareza mental das pessoas. Porque um processo, né, a preocupação é algo não só fisiológico, né, ocorre a alteração fisiológica, o coração dispara e várias outras alterações fisiológicas no organismo do indivíduo, mas é algo que começa mental. As preocupações é algo mental, é algo que começa na nossa cabeça. O pensamento em relação ao dia seguinte. Mas agora, por que nós sentimos preocupação? Bom, há diversos fatores pelos quais nós estamos preocupados antes de dormir. Há diversos fatores. O primeiro fator é que a pessoa não tem um planejamento. Ela não faz um planejamento semanal, um planejamento da semana, um planejamento do mês, até mesmo um planejamento do ano. Então ela não sabe o que vai acontecer na semana dela. Ela não se programa, ela não tem um cronograma sobre o que vai acontecer na semana dela. Ela simplesmente vive ali e faz as coisas por fazer. Obviamente, ela tem consciência, olha, amanhã eu tenho que buscar meus filhos na escola, amanhã eu tenho um projeto para poder participar,
amanhã eu tenho um grupo de estudos para poder ir. Ela pode até ter consciência disso, gente, mas muitas vezes ela não escreve isso. Isso não é claro para ela. Ela não escreveu em uma planilha, nem um bloco de notas, nem um caderno. Ela não organizou isso. Olha, às 8 horas da manhã eu vou estudar, às 9 horas eu vou arrumar a casa, às 10 horas eu vou escrever um relatório, às 11 horas eu vou fazer almoço. Ela não fez isso, ela não criou uma estrutura de horários. Tem compromissos, tem um casamento para ir, tem uma palestra para poder participar, tem um curso para poder fazer. Então, ela não anota essas informações sobre a semana dela, sobre os dias da semana dela em que ela estará realizando essas atividades. Isso faz com que ela não tenha muita clareza sobre a semana, sobre o dia dela. E pelo fato dela não ter essa clareza, pode desencadear a preocupação. Outras questões. Ocorreram ao longo do dia da pessoa situações adversas. Então, diversas situações. Então, ocorreram diversas situações ao longo da semana daquela pessoa. E aí, ou naquele dia, né, especificamente, pode ser a semana, mas pode ser o dia, ocorreu situações adversas ao longo do dia naquela pessoa. E aí, por questão de ter ocorrido isso, a pessoa ficou preocupada. O dia dela saiu totalmente fora. O dia daquela pessoa saiu totalmente fora ali do que ela pensou que iria acontecer no dia. E aí, isso faz com que a pessoa vá para a cama um pouco mais preocupada sobre o que vai acontecer no dia seguinte. Será que no dia seguinte vai acontecer o mesmo que aconteceu no dia anterior? Porque saiu totalmente fora daquilo que eu pensei, daquilo que me organizei para poder tá fazendo. Então, esses são alguns aspectos para a gente poder observar em relação à questão da preocupação, mas diversos outros fatores podem desencadear a preocupação. Então às vezes você fica com preocupação por algum outro fator que eu não falei aqui, tá ok? Mas esses são alguns dos principais fatores pelos quais... É claro que isso é mais voltado para a gestão do tempo, né, gente? Isso é voltado para o tempo, é voltado também para a questão... Porque assim, como a pessoa organiza e planeja a semana dela e como a pessoa lida com os problemas do dia, isso vai influenciar na forma com que a pessoa chega ao final do dia. Isso vai influenciar em relação à tomada de decisão da pessoa em relação ao dia seguinte. E isso gera, de fato, preocupação para aquela pessoa, para aquele indivíduo. Então, esses são os fatores. Mas aí fica aquela pergunta, né? Por que a preocupação ela é algo que pode estar prejudicando você de despertar o seu lado produtivo? O lado produtivo é você usar o tempo ao seu favor, mas como é que você vai usar o tempo ao seu favor se você está preocupado? Porque quando uma pessoa está preocupada, né, antes de dormir, aqui a gente está falando antes de dormir, quando a pessoa está preocupada com o que irá ocorrer no dia seguinte, essa pessoa tende a ter comportamentos, tende a ter ações e tende a ter pensamentos limitantes, muitas vezes sabotadores, e que esses
pensamentos e comportamentos tendem a ser contraprodutivos. Porque se a pessoa, por exemplo, está na cama, não conseguindo dormir, e ela fica ali, rola de um lado para o outro ali na cama, não conseguindo dormir, não dormir é algo contraprodutivo. Existe um princípio chamado de princípio do bem-estar, que eu falei sobre ele quando eu falei sobre como construir o pilar da energia. E nesse princípio, uma das estratégias era justamente o sono, gente. Como eu mencionei brevemente, o sono, ele é algo que vai revigorar você, vai revigorar nosso corpo, que realmente vai recuperar ali, de fato, a nossa energia, para que a gente acorde, sim, recuperado no dia seguinte. Mas esse processo não vai acontecer se a pessoa está com preocupação, essa preocupação afeta o sono dela, afeta a produção de melatonina, e aí a pessoa não consegue dormir direito. Então ela dorme, o sono dela é afetado de duas formas, né? Na questão da qualidade do sono. Então muitas vezes a pessoa às vezes nem tem um sono tão profundo assim, que é o sono REM, certo? Que é a quarta fase do sono. Então o sono dela não tende a ser tão profundo. E além disso, tem a questão da quantidade, ou seja, quanto tempo você está dormindo. Pelo fato da pessoa estar preocupada, às vezes ela vai dormir tarde e tem que acordar cedo. E aí ela tende a ser prejudicada em relação ao sono. Além disso, gente, e aí como o sono ele é algo que é importante para as pessoas, para a questão da energia, se você não dormir bem, você vai tender a ficar cansado. Se você ficar cansado, você não vai conseguir ter aquela dedicação nas tarefas, nos projetos, no trabalho que você irá realizar no dia seguinte. E isso é contraprodutivo. O foco ele piora quando nós estamos cansados, a nossa concentração ela piora quando nós estamos cansados. A gente fica às vezes até um pouco confuso quando a gente está cansado. Quando nós estamos cansados, a gente também tende a ficar estressado. Esse estresse ele pode fazer com que afete a nossa relação com as pessoas. Então, esses são aspectos para a gente poder estar observando. A boa notícia é que tem como mudar, tá? A boa notícia é, se você está preocupado, existe algo que você pode fazer para poder estar reduzindo a sua preocupação. Então a pergunta agora, como reduzir as preocupações? Para você poder reduzir as suas preocupações, a gente já entendeu então o que é, né, a preocupação ou as preocupações, porque podem ser várias preocupações, são vários aspectos da sua vida que você está preocupado, várias situações que estão mantendo ali a sua atenção em relação, que está te fazendo ficar preocupado, mas a gente tem sim, então a gente entendeu o que são as preocupações, ou a preocupação em si, é uma situação que está fazendo você ficar preocupado em relação a ela. Por que está preocupado? Isso também é um ponto para poder observar. Terceiro ponto para poder observar é por que a preocupação ela tende a... Por que a preocupação ela afeta você de despertar o seu lado produtivo. E por último agora a gente vai entender como que você pode... como reduzir as preocupações e assim você conseguir despertar o seu lado produtivo. Para você poder estar reduzindo as preocupações, primeiro de tudo que você precisa
primeiro de tudo que você precisa de um bloco de notas. Então, existem dois aplicativos que eu recomendo, né, que eu costumo recomendar. O primeiro é o Google Keep e o segundo é o Evernote. Aí você pode escolher um dos dois. Mas, se você tiver também se você tiver também no seu celular algum outro bloco de notas, ou no seu tablet algum outro bloco de notas, você pode estar utilizando esses blocos de notas, esse recurso que você já tem, ao invés de baixar um novo bloco de nota. Tá? Eu utilizo o Google Keep, por quê, pessoal? Porque ele é um aplicativo que tem outros recursos além do que tem o bloco de notas do celular já, ou enfim, do tablet, enfim. Então eu utilizo o Google Keep, tem como mudar, tem como você criar várias notas, cores, etiquetas, lembretes, então pode ser bem interessante para você, pode ser bem relevante fazer isso. Mas além disso, a gente tem também o Evernote, que é similar ao Google Keep, tem também a questão do lembrete, pesquisa também, enfim, são vários recursos dentro desses aplicativos, aí você utiliza o que você achar melhor. Você também pode utilizar planilha? Você pode. Então a gente tem o Excel, tem o Google Planilhas, enfim, são sugestões. Posso utilizar caderno, Vitor? Sim, você pode utilizar caderno, porque a gente vai fazer agora. Você pode estar utilizando caderno, sim. Qual que é o problema do caderno, né, gente? É que no caderno você vai ter que, de fato, ter muito mais trabalho para poder escrever, né? Uma dedicação muito maior para poder fazer, certo? E agora, se você fizer na nota, inclusive, se você fizer o que eu vou propor para você aqui hoje, você vai ter que fazer no dia seguinte. Aí no dia seguinte você só vai ter que copiar o que você fez hoje e colar no dia seguinte, que muitas vezes o seu dia é bem similar ao dia anterior. Então vai ter essa facilidade em questão de estrutura de horário e por aí vai. Agora, isso que eu vou te ensinar, já que você já está baixando o aplicativo ou você já está entrando aí, isso que eu vou te ensinar faz parte do princípio chamado de princípio do plano. Isso faz parte do pilar da clareza. Para você poder ter clareza de fato, você precisa de reduzir as preocupações. Por quê? Porque se você não reduzir as preocupações serão um inimigo, serão de fato um empecilho, um obstáculo para que você consiga despertar o seu lado produtivo. Por mais que você esteja fazendo os outros hábitos. E além disso vai estar prejudicando os outros pilares, como por exemplo, como o pilar da energia e o pilar do foco. Mas quando você utilizar o princípio do plano, como será apresentado aqui para você, você conseguirá ter muito mais foco, muito mais atenção e, o mais importante, reduzirá as preocupações. Para a gente poder fazer isso, para que nós possamos fazer isso, a gente precisa do seguinte. Primeiro você vai baixar, né, o aplicativo aí, porque isso vai ser o espaço, gente, né, o bloco de notas e por aí vai, porque isso vai ser o espaço que nós utilizaremos para poder anotar, para você poder fazer o seu plano, tá? Então nós temos de opção bloco de notas, planilhas, documentos também, se você quiser usar documentos, e temos também cadernos, agendas, algo físico, né? Algo sólido. Você que gosta de agenda, você que gosta de caderno, você também pode estar utilizando.
Além disso, nós temos também, né, além disso, esse é o espaço onde você vai escrever. Então, além do espaço onde você vai montar o seu plano, agora é o momento da gente montar o plano. Aí você vai colocar um título, por exemplo, plano, tá? Nesse plano, aí você vai escrever realmente o que você vai fazer no seu dia seguinte. E que horário que você vai fazer esse seu plano? Você vai fazer esse seu plano antes de dormir. Então, antes de dormir, meia hora antes de dormir ou uma hora antes de dormir. Eu recomendo uma hora antes de dormir, por quê? Porque aí, né, porque se você fizer pelo celular, computador ou tablet, você vai ter a luz ali de telas. E não é recomendado utilização de telas antes de dormir. Então é recomendado esse intervalo de uma hora, você entrar uma hora antes de você dormir, você está no quarto totalmente escuro, para que o seu organismo produza de fato a melatonina e assim você consiga descansar de fato, assim você consiga dormir. Então é muito importante isso. Então antes de dormir, uma hora antes de dormir, então se você dorme às 10, procure fazer isso às 9 da noite ou antes das 9, 8h30, para que você consiga de fato ter um sono de qualidade. Além disso, então você pode até utilizar o lembrete, tá, do seu celular, do bloco de notas em si. Você pode utilizar o lembrete para que ele, todos os dias, a notificação chegue ali para que você possa estar fazendo o seu plano. Se você não tem esse hábito, quer implementar esse hábito. E o plano tem que ser feito todo dia, todo dia. Todo dia, nesse mesmo horário, você vai fazer o seu plano. E aí, ali no seu plano, você vai pegar e irá escrever as tarefas que você irá realizar no dia seguinte. Então, por exemplo, 7 horas da manhã. 7 horas da manhã eu tenho academia. Academia das 7 às 8. Como tem esse intervalo aí das 7 às 8, até você ir para casa, né, trocar de roupa, tomar um banho, aí já passaram cerca de 30 minutos. Então, esse é o próximo compromisso, 8h30. O que eu tenho para fazer 8h30? Eu tenho que escrever um relatório do meu trabalho. Então, 8h30 escrever relatório do trabalho. Quanto tempo irá durar para você escrever aquele relatório? Eu vou precisar de pelo menos umas 2 horas no mínimo. No mínimo. Aí você, nunca coloca horários muito curtos, né? Coloca sempre com um espaço aí de pelo menos meia hora, e depois do tempo que você acha que você vai gastar. Então 8h30, 8h30, 9h30, 10h30, coloquei 11h30, né? Coloquem 11 horas. Eu vou terminar de escrever 11 horas. Mas 11 horas eu tenho que estudar inglês. Aí você pega 11 horas estudar inglês. Eu vou estudar das 11 até o meio-dia. Aí meio-dia almoço. Aí, desse jeito, pessoal, você vai estruturando, tá, o seu dia e vai planejando. Todo dia você vai fazer isso, você vai estruturar o seu dia seguinte na noite anterior, porque isso vai reduzir as preocupações. Agora, tem como você reduzir mais ainda a sua preocupação em relação ao próprio plano, a criação do plano. O seu plano pode ficar muito mais fácil de você criar ele do que você imagina, que é o seguinte: se você fizer o seu planejamento, se você fizer o seu planejamento semanal, então toda semana você faz o seu planejamento, você tira um dia no seu final de semana para fazer o seu planejamento da semana, e aí ali você pensa, na quinta-feira, na quarta-feira, na sexta-feira, o que eu vou fazer durante a semana, e você anota no seu planejamento que você irá fazer, isso, quando chegar o dia da semana, por exemplo, chegou quarta-feira, eu tenho que planejar a quinta-feira. Você pega ali o que você tem para fazer na quinta-feira, você só copia e você vai colar no plano e ali você vai ter clareza. É claro que às vezes você vai precisar fazer algumas modificações no seu plano.
Porque às vezes realmente no dia seguinte tem alguns imprevistos, algo que vai fugir do seu planejamento. Então você pega e você vai fazer isso. Porque isso vai facilitar e muito o planejamento se tornou um atalho para o seu plano. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Desejo que vocês tenham gostado. E a gente se vê amanhã na próxima aula. Um grande abraço.